Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver mais uma questão dentro então do tema do Teorema de Pitágoras, se bem que esta questão toca também noutro conteúdo que será importante relembrar. O desafio é o seguinte: observa então a figura ao lado e a informação nela apresentada. Determina então em metros a distância que une B a C, quer dizer, querem então terminar B até C, ou seja, querem saber então a distância que vai de B a C, ou seja, aqui esta linha, o comprimento desta linha que eu destaquei aqui azul. Apresenta então o resultado arredondado às décimas. A questão que vocês têm aqui é, quer dizer, vocês querem este comprimento e a ideia principal deste tipo de problemas é vocês tentarem envolver este comprimento exatamente em triângulos que sejam retângulos que depois vos possibilitem a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, olhando aqui para este segmento BC, eu podia fazer este tipo de enquadramento, este tipo de envolvimento. Quer dizer, eu se baixasse assim aqui, esse assim aqui pela altura do cilindro, quer dizer, eu teria, e depois fechasse aqui pelo diâmetro aqui da base, quer dizer, eu construo aqui um triângulo, e esse triângulo claramente é um triângulo retângulo, onde eu pretendo saber esta medida, que eu vou chamar como sendo comprimento x. O comprimento desta medida terá exatamente o comprimento x. Agora, eu para este triângulo é retângulo, tudo bem. Agora, eu para saber o comprimento desta medida, eu precisarei de saber, quer dizer, as outras duas medidas do triângulo, de forma a que aplique o Teorema de Pitágoras e descubra aquilo que está em falta. Só que vocês aqui, quer dizer, vocês estão com um problema. Eu penso que não é difícil perceber que este diâmetro aqui da base inferior, obviamente, é igual ao diâmetro da base superior. Sendo assim, isto ficará então aqui 2,4. O problema é que esta altura, quer dizer, não é dada diretamente. Esta altura aqui, que eu vou chamar como sendo a altura y. Quer dizer, eu não faço a mínima ideia, né, diretamente, quanto é que será o valor desta altura. Então nós vamos ter que, antes de determinar este x, quer dizer, nós vamos ter que arranjar uma estratégia que nos permita determinar este y, de forma a que depois, peço aqui desculpa por isto, de forma a que depois seja então possível eu aplicar o Teorema de Pitágoras, conhecendo já duas medidas do triângulo, com o objetivo de determinar então uma terceira. Então, em primeiro lugar, eu vou tentar descobrir aqui esta medida y. E reparem aqui que, olhando para a figura, quer dizer, é-me aqui apresentada outra situação, que é exatamente aqui nesta zona. Então, eu vou espreitar o que é que se passa aqui. E espreitando assim o que é que se passa aqui, eu visualizo exatamente aqui outro triângulo, que é este. Que é este triângulo aqui, que eu estou a destacar agora a vermelho. Que por acaso, obviamente não é por acaso, mas que até é um triângulo retângulo. E que até eu tenho aqui este cateto, que é 0,8, e até tenho este, que há de ser 1,7. Agora, como é que eu posso determinar aqui y? Eu vou fazer aqui o desenho destes dois triângulos para que se perceba melhor exatamente o conceito que eu vou aplicar. Então vou colocar assim aqui esta linha, fazer aqui esta divisão assim mais ou menos por aqui. Tentar apenas desenhar aquilo que me interessa acontecer os triângulos. Depois isto baixa assim aqui. Vou só, quer dizer, estes dois triângulos são retângulos. Vou só colocar aqui os pontos para melhor me dirigir exatamente aos segmentos. Quer dizer, aqui está o B, aqui está o C. Vou chamar aqui a este ponto exatamente o D. Vou chamar aqui a este o E e vou chamar aqui a este o F. Tudo bem. Reparem que, quer dizer, se o homenzinho, se este chão está nivelado, reparem que num cilindro as duas bases são paralelas. Então quer dizer, eu sei que este segmento CF é paralelo a BD. Eu sei que CF é paralelo a BD, porque quer dizer, as duas bases, isto está no enfiamento da base, e as duas bases são então bases paralelas. Sendo então estas duas bases paralelas e BE um segmento que atravessa, que interseta exatamente estas duas bases, estes dois segmentos que são paralelos, quer dizer que estes ângulos são ângulos de lados paralelos, ou seja, são geometricamente iguais. Neste momento, eu poderei então dizer que estes dois triângulos são claramente triângulos semelhantes, porque têm dois ângulos geometricamente iguais, daí apela então ao critério
AA de semelhança de triângulos. Então vou registar para que isto fique registado. Quer dizer, este triângulo aqui mais pequeno, que é o triângulo SEF, é então semelhante ao triângulo BDC. BDC. Isto apelando então ao critério de semelhança AA, que me diz que dois triângulos são semelhantes se tiverem dois ângulos iguais. Tem aqui ambos têm um ângulo de 90 graus e tem aqui este ângulo comum. Tudo bem, se são semelhantes, sendo os triângulos semelhantes, quer dizer, num triângulo semelhante, o comprimento dos lados semelhantes, obviamente, é proporcional. Ou seja, este lado aqui, BD, é semelhante então a este CF. E quer dizer, vou trabalhar, quer dizer, para vocês perceberem porque é que eu vou escolher estes lados, eu vou posicionar as medidas que tenho. Quer dizer, eu tenho aqui 2,4. Sei que isto é 0,8. Sei então que EF, que há de ser esta altura, é 1,7. E a minha ideia passa por determinar o meu Y, que será exatamente o comprimento aqui de CD. Então quer dizer, eu sei pela semelhança de triângulos que os lados semelhantes são exatamente proporcionais. O que isto quer dizer que o quociente, e vou escrever aqui as letras, quer dizer, o quociente entre BD, que é este lado, e o seu semelhante, que é CF, né? Este lado é semelhante a CF, quer dizer, não é difícil visualizar por causa do posicionamento, vê-se claramente. Há de ser igual à mesma proporção que Y, quer dizer, este lado, a proporção deste lado BD para CF há de ser igual à mesma proporção que Y, há de ser igual à mesma razão, vá lá, que Y há de ter para 1,7. Então, quer dizer, o meu Y é exatamente o comprimento, o lado DC, né? Há de estar então para o seu lado semelhante, e o lado semelhante a DC, que é este, há de ser EF. Tudo bem. Agora, nesta proporção, eu vou então posicionar os valores. Então, quer dizer, BD é exatamente igual a 2,4. CF é exatamente 1,7. Que há de ser exatamente igual a DC, que é o meu Y, que é o que eu pretendo, a dividir exatamente por EF, que é 1,7. Quer dizer, vocês neste momento podem aplicar, quer dizer, isto até se podia fazer com uma regra 3 simples, né? Este Y, podiam aplicar a lei fundamental das proporções, que é o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Quer dizer, isto também se pode aplicar aqui uma regra 3 simples, a ideia da regra 3 simples. Quer dizer, este Y há de ser igual ao produto aqui entre os extremos a dividir por aquele meio. Então teria 2,4 vezes 1,7. Quer dizer, eu enganei-me aqui. Algures. Exato. Quer dizer, eu aqui, isto não é 1,7. Quer dizer, o 2,4 está para CF e CF é 0,8. Peço desculpa aqui por esta situação. Obviamente já estou aqui a fazer a correção. Tudo bem, sendo assim, este Y há de ser igual a este produto, a dividir então por 0,8. Quer dizer, este é um exercício que me mandam fazer um arredondamento às décimas, então à partida, quer dizer, isto é para usar a calculadora. No entanto, quer dizer, este cálculo até é fácil de fazer porque o 2,4 a dividir pelo 0,8, quer dizer, o 8, 16, 24. Quer dizer, o 2,4 é 3 vezes maior, o que quer dizer que este y há de ser igual a 3 vezes 1,7. E 3 vezes 1,7, quer dizer, 3 vezes 7, 21. Quer dizer, é 1 e vão 2, 3 vezes 1, 3 dá 5. Quer dizer que o meu y é exatamente 5,1. Então quer dizer que este y é 5,1, tem este cateto, este triângulo é retângulo, ok, teorema de Pitágoras para descobrir aqui a hipotenusa. E vamos então determinar a distância de BTC. Farei exatamente isso no slide seguinte, trabalhando apenas agora o único triângulo que me interessa. Tenho então aqui, vai ser este, o triângulo BCD, né? Agora vou trabalhar exatamente este triângulo BCD. Aqui tem o ponto B, aqui tem o ponto C e aqui tem o ponto D. O que eu pretendo é exatamente aqui o comprimento de BC, sabendo então que DC acabei de determinar. Acabei de determinar DC, porque o meu DC é exatamente igual ao Y, que é 5.1. Aqui terei 5.1. BD também sei que é igual ao diâmetro da base, que é 2,4. Este é 2,4 e vou então concentrar as minhas atenções em determinar já o que me pediam, que era exatamente o comprimento de B até C, que eu vou designar como sendo X. Mas então vou mudar aqui a notação, que isto às vezes pode aparecer assim também. Vou dizer que esta medida é mesmo BC.
Quer dizer, e obrigatoriamente eu só posso aplicar o teorema de Pitágoras sabendo que este triângulo é retângulo, porque o é, porque a altura de um cilindro com a base, quer dizer, faz sempre 90 graus. E então, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é simplesmente igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Quer dizer, se vocês estiverem aqui em cima do ângulo de 90 graus, a hipotenusa há de estar em frente e os lados adjacentes ao ângulo são exatamente os vossos catetos. Agora é só enquadrarem os valores. A hipotenusa será exatamente o comprimento de B até C. Então terei BC, o comprimento ao quadrado, será igual ao quadrado de 2,4, por exemplo, mais o quadrado de 5,1. Quer dizer, sendo assim, BC ao quadrado será igual, quer dizer, eu aqui vou usar a calculadora para fazer estes quadrados, 2,4 ao quadrado é exatamente igual a 5,76 mais 5,1 ao quadrado, que dará exatamente igual a 26,001. Exato. Sendo assim, BC ao quadrado é igual, quer dizer, esta soma é fácil de fazer. Aqui fica 77, né? 76 mais 0,1 dá 77 e 26 mais 5 dá 31. Agora, para terminar exatamente BC, que é o que eu quero, eu não quero BC ao quadrado, eu quero exatamente BC. O meu BC há de ser simplesmente igual à raiz quadrada de 31,77. O que então, fazendo isto na calculadora, raiz quadrada de 31,77, isto dá exatamente, dá aproximadamente 5,636488, e quer dizer, continua infinitamente. Agora é uma questão de perceberem que tipo de aproximação é que vos estão a pedir. Pedem-me aqui então o resultado arredondado às décimas, e às décimas é arredondado à primeira casa decimal. Quer dizer, o resultado só vai poder ter uma casa decimal. Faça então a separação por aqui, mas cuidado, se é um arredondamento, tem que olhar para o número que vem a seguir à décima, neste caso. Como é um número menor do que 5, o 6 mantém-se. Se eu aqui à direita da décima tivesse um número igual ou superior a 5, quer dizer, este 6 subia então um valor, ou seja, ficaria 5,7. O número que está à direita da décima é o 3, então BC será aproximadamente igual a 5,6 e então o exercício está resolvido. Então temos o resultado com aproximação às décimas. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.